Oi, oi, oi. Boa tarde, gente. Vamos começar aqui um treino de mapeamento. Quero conversar um pouquinho aqui com vocês da importância de mapeamento, do quanto é importante isso. Boa tarde, gente. Vamos falar então sobre mapeamento. Tô esperando um pouquinho o pessoal entrar. Como vocês estão? Boa tarde, Beri. Oi, Manu. Lindeza. Semana que vem, né? Domingo já é próxima semana. Te aguardem, Berenice. Já vai pegando as dicas aqui, ó, que depois você vai colocar em prática. Bom, gente, então eu vou começar já falando um pouquinho para vocês da importância do mapeamento, do que nós vamos desenvolver aqui na live, tá? Eu separei alguns conteúdos, alguns materiais aqui para vocês, para que a gente consiga desenvolver junto. Se vocês separaram papel, isso é bem legal, uma lapiseira é bem importante, porque assim a gente já vai desenvolvendo junto, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês vamos criar uma percepção sobre o mapeamento. A gente precisa criar essa percepção, criar um olhar mais crítico sobre o mapeamento e entender a importância do mapeamento, tá? Então, o que eu preciso que vocês entendam? Que o mapeamento, ele é a base de tudo. Seja para um design de sobrancelha, para uma micropigmentação, independente, ele é a base de tudo. Se você não tem um belo mapeamento, o seu resultado vai ser interferido, sim. Isso daí é a base mesmo para ter um bom resultado, tá? Então, separei aqui alguns conteúdos para vocês, pra gente desenvolver junto. Então, pega papel, pega caneta e bora lá, tá bom? Eu vou começar mostrando para vocês os erros comuns, porque às vezes a gente não treina, não cria esse hábito de treinar, e eu falo, gente, bora treinar, tem que treinar, é importante. E quando vai fazendo um cliente, faz errado, tá? Então, separei primeiro uns erros para vocês observarem, analisarem se vocês estão seguindo esses erros. Se estiver, já bora aí praticar da forma correta, tá bom? Vou virar aqui a câmera pra gente então fazer esse treino juntos. Só espera aí, deixa eu colocar aqui na ring. Boa tarde para quem tá chegando. Gente, se vocês conhecem alguém que trabalha na área, que gostaria, que seria importante para essa pessoa desenvolver esse olhar. Deixa eu só tirar o filtro aqui, galera, porque acho que é... Como que tira filtro daqui? Ai, gente, eu não sei tirar filtro. Você sabe? Parece que passou ali. Aí. Aonde? Não. Pera aí, gente, deixa eu ver se eu descubro como que tira filtro daqui, que no ao vivo é assim, né? Ai, não sei. Vou deixar com um fraquinho aqui que vai dar pra entender. Bom, vamos lá. Vocês vão me falando se tá dando pra ver, tá? Qualquer coisa. Acho que aqui tá... Ó, eu separei alguns casos aqui primeiro pra gente. Você vai olhando aí pra mim? O Lucas mais uma vez aqui dando uma assistência, né, gente? Qualquer coisa vocês vão falando aqui pra ele, hein? Boa tarde, pessoal. Ó, então eu vou começar já aqui mostrar pra vocês algum erro, tá? Alguns erros. O que a gente precisa entender primeiro? Que uma sobrancelha, ela precisa ser harmônica do início ao fim, certo? E
O que significa isso? Ela vai diminuindo gradativamente até chegar no final. Porém, entretanto, uma sobrancelha, a gente sempre tem que acompanhar a naturalidade da cliente, da sobrancelha da cliente, tá? Então, a gente sempre tem que acompanhar e deixar ela harmônica. Então, você tem que olhar qual é o valor do PI dela, tem que olhar qual que é o valor do PA, do comprimento, e assim você consegue deixar ela harmônica. E muitas vezes, tem muita gente que quer o quê? Arquear a sobrancelha da cliente, ou seja, quer elevar o ponto alto. Só que se a cliente ela não tem pelo suficiente aqui, não adianta a gente querer mexer na sobrancelha dela. E quando a gente não tem conhecimento, a gente acha que se a gente remover daqui de baixo, vai arquear a sobrancelha. O que na verdade vai deixar uma sobrancelha desproporcional, tá? Ela perde o alinhamento. Então, isso daqui, ó, a gente não pode deixar acontecer, tá? Isso daqui, ó, você acaba tirando uma boa quantidade de pelo da sobrancelha da sua cliente e causando esse erro. Olha esse buraco aqui, ó, que foi causado por conta desse erro de querer elevar a sobrancelha, querer elevar o ponto alto, mas não pode ser removido daqui de baixo os pelos. Para fazer isso, você só deixa uma sobrancelha elevada se a sobrancelha natural for elevada, certo? Deu para entender bem sobre isso? Boa tarde, gente. Primeiro eu tô mostrando aqui os erros, tá? Os erros mais comuns. E depois eu vou mostrar também como fazer o treino. Vou trazer outro erro aqui. Ó, a mesma coisa, deixar harmônica. Só que às vezes na hora de desenvolver um mapeamento, você tem medo de fazer um desenho. E aí, ó, por exemplo, a cliente se percebe que a cauda dela é mais enxuta, tem pouquinhos pelinhos. Se fosse numa micropigmentação que dá para corrigir, a gente poderia corrigir um pouquinho mais aqui, ó, que já daria um efeito bem legal. Porém, a gente não pode causar esse balão aqui, ó, que a gente chama às vezes de barriguinha ou de bundinha, tanto faz. Que nada mais é que perder o alinhamento da sobrancelha, tá? Ó, como que já deixa ela muito mais bonita. Às vezes, quando a gente comete esse erro, é por medo de remover fio errado. Só que quando a gente consegue fazer um mapeamento certinho, não precisa ter medo. Você vai remover a quantidade de pelo que estiver incorreto aqui, tá? Esses erros são muito comuns. Então, ou por medo, ou por querer elevar o ponto alto. Tem muita gente que comete esses erros, tá ok? Tudo certo por aí? Eu vou... E se for tendo alguma dúvida, gente, vai mandando, tá? Eu vou agora mostrar para vocês sobre pontos, mas lembrando, isso daqui não é uma regra, tá? É uma média que a gente tira, ok? Então, aqui, ó, distância da sobrancelha geralmente é de 2 a 3 centímetros, comprimento total geralmente é de 4,5 a 6, largura, tá dando pra ver daí, gente? Largura do PI, geralmente é de 0 a 1 centímetro, então de 6 milímetros a 1 centímetro. A largura do PA ou é menos 2 milímetros do valor do PI ou menos 1 milímetro do valor do PI. O local do PA é sempre o comprimento total, ou seja, de 4,5 a 6, dividido por 2 mais 1, tá? E aqui no treino do papel a gente coloca um arqueamento na sobrancelha, que nada mais é do que isso aqui, ó. O arqueamento da sobrancelha, mas é no papel, na cliente não tem essa necessidade. Então, aqui no papel eu desenvolvi alguns números pra gente treinar, mas isso daqui, na verdade, gente, é uma média que a gente tira, tá? O legal é sempre acompanhar a naturalidade da cliente e ir ajustando conforme esses números, ok? Então, o que a gente sempre tem que pensar? Que você vai ligar os pontos de um ponto para o outro.
Ai, Má, mas se acontecer de deixar alguma coisinha torta, gente, limpa. Eu faço isso sempre que for necessário, tá? Então, ó, você vai ligando. Eu, até na cliente mesmo, eu gosto de fazer isso, de um ponto para o outro. Eu não vou assim, direto. Isso é de pessoa para pessoa, tá? Então, aqui, ó, de um ponto para o outro. A gente vai ligando para ir treinando o mapeamento. Sempre lembrando, se é de um ponto para o outro, é deixar bem retinho. Para quê? Para que não aconteça esses erros, tá? Agora aqui, ó, eu sei que desse ponto eu tenho que chegar até esse. Se eu sei isso, eu já posso ir criando com o meu olhar uma linha imaginária. E daí eu venho. Aqui, ó, de um ponto. Que aqui também, ó, desse para esse. Ó. Aí aqui no caso a gente pode fazer um acabamento para ela não ficar tão geométrica. Ó. A gente faz um acabamento, deixa ela mais arredondadinha. Aqui no início também, ó, eu sempre vou ir ajustando. Aqui no início eu também faço um acabamento. Ó. Ó como que já muda. Gente, tem uma coisa que eu acho que é muito importante: conhecimento e capricho. A partir do momento que você tem conhecimento e capricho, vocês estão vendo que eu tô fazendo aqui, ó. Eu fiz o acabamento. Eu fiz acabamento aqui no início. Então, capricho é muito importante, tá? Então, relembrando aqui com vocês. Não cometam esses erros, não deixe a sobrancelha muito grossa perto do que é por medo e não afine muito para elevar o ponto alto. Você pode seguir os números, porém sempre observar a naturalidade da cliente para desenvolver um mapeamento. Agora, o que é mais importante? Percepção. Bater o olho na cliente e falar, é isso que precisa ajustar, tá? Então, por que eu trouxe algumas imagens aqui para vocês? Pra gente ir criando isso. Inclusive, eu peguei também o lápis dermográfico, porque treino você pode fazer tanto com a lapiseira, tá? Quanto com o lápis dermográfico. Por quê? No dia a dia você vai trabalhar com o quê? Com lápis dermográfico. Então, você pode também fazer com ele, certo? Opa, chutei aqui o negócio, gente. Tá dando pra ver? Deixa eu ver aqui. Aí. Ó, vamos lá. Então, aqui, ó, no caso de criar percepção, eu sempre viro de lado, tá, gente? Porque é de lado que eu fico, do lado da cliente que eu fico, tá? Ó, aqui eu já consigo observar, ó. Vamos lá. Essa sobrancelha, ela é um pouquinho mais alta aqui em cima, ó. Ó. Gente, eu tô fazendo isso sem régua porque é sobre isso que eu tô falando, de criar percepção. Vocês estão vendo que ela tem uma quantia um pouquinho maior do que essa de pelo aqui, ó. Fora isso, o que falta aqui? Alinhamento. Então, vamos lá. Primeira coisa, sem medida, a primeira coisa que eu iria fazer é alinhar aqui a sobrancelha dela. Ó, a gente poderia alinhar. Ó, cheguei na cauda. Aqui a gente já sabe que a sobrancelha dela é mais alta, então eu não vou fazer nada. Aqui a gente corrige embaixo. Aqui, ó, a gente vai dar essa alinhadinha. Ó. E aqui a gente iria corrigir, ó, essa região superior, onde tá faltando o pelinho, ó. Ó, aqui como que a gente poderia corrigir bem, tá?
Então, gente, é sobre isso, é criar percepção ao olhar para sua cliente sem mesmo tirar nenhuma medida, tá? Isso é bem importante. Vou pegar uma segunda imagem aqui, certo? Ó, vamos lá. Aqui, ó, a gente também percebe essas coisas. Só que o que eu consigo observar aqui? Ela tem uma musculatura mais elevada desse lado. E aqui, ó, mais para baixo. E isso é muito natural, tá? No design de sobrancelha, geralmente a gente não tem muito o que fazer. Na micro a gente corrige um pouco. E o que ela pode fazer é aplicar botox para melhorar a questão muscular, tá? Porque muscular a gente não mexe. A gente pode corrigir um pouco. Aqui eu iria alinhar a sobrancelha dela. A gente alinha aqui. Certo? Tá dando pra ver aí, galera? Qualquer coisa vocês vão me falando, que eu não tô vendo. E aqui, ó. Sempre fazendo acabamento. Mas aqui, ó, que nem eu falei, essa é mais elevada. Então, ó, essa daqui a gente alinha. E essa daqui, ó, a gente teria que fazer... Ó, não dá pra chegar tão alto quanto essa, senão é uma nova sobrancelha. Mas dá pra deixar um pouquinho mais harmônica. Que já ia mudar completamente o olhar dela. E depois o resto ela tem que corrigir com botox mesmo. Isso daqui em caso de micro. Então, criar uma percepção é muito, mas muito importante. Tipo, você bate o olho, você já vê que uma é mais baixa, outra é mais alta. Vamos falar dessa daqui. Esse caso, ele é bem interessante, tá? Porque ela só tem esse início de sobrancelha, certo? Ela só tem exatamente isso. E aqui você tem que criar. Nesse caso, com certeza, é micropigmentação, tá? Se aqui você tem que criar uma sobrancelha, é uma reconstrução de sobrancelha, você tem o quê? Você tem esse início para você tirar como base e você tem estrutura óssea e muscular, certo? O que a gente tem que fazer? Se, por exemplo, por acaso ela não tivesse nem esse início, você tem que encaixar o seu dedinho aqui no canto do olho dela, porque a sobrancelha, ela não fica nem na pálpebra móvel, nem na testa. Você encaixa certinho o dedo aqui no cantinho e você vê aonde é o início da sobrancelha que vai dar certinho. Aí, pra gente criar a cauda, o que a gente tem que observar? A estrutura óssea também. Aqui a gente percebe... É que aqui na foto ela tá ampla, né? Ela tá reta. Mas se fosse na pessoa mesmo, você vê que aqui tem a estrutura óssea dela que desce, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Acompanhar isso. Por isso que eu falo, gente, ó. E é uma sobrancelha que não é com um ponto alto tão elevado. A gente percebe exatamente por conta desse início e da estrutura muscular dela. Você pode ver que não é uma estrutura que tá muito elevada. Ó. E aos poucos a gente vai... Ó, aqui, ó, você já vem naquela estrutura óssea lateral. Ó. Ó o quanto que valoriza. Vamos pintar aqui. Já muda completamente, né, gente? É outra coisa. O que geralmente eu gosto de fazer bastante? Treinar na lapiseira, sem medida,
sem nada também, pra gente ir criando também sobrancelhas. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem daqui. Ó. Eu sempre pego aqui e vou desenhando mesmo, mão livre. E daí eu vou ajustando o que eu achar que é necessário. Gente, vocês não fazem ideia do quanto isso é importante. Se vocês soubessem, vocês iriam dar valor e fazer mais. De verdade. É muito, muito, muito importante treinar mapeamento. E treinar não só o mapeamento em si, treinar sua mão, treinar seu olhar. Ó, tô fazendo sem medida, gente. Ó, olha que linda. Então, gente, eu vou virar a câmera aqui de novo. Vocês viram as várias formas que dá pra gente treinar mapeamento? Gente, tá um calor. Deixa eu beber uma água aqui. Dá pra você treinar no papel com as medidas, pra você ir lembrando, sempre se recordando das medidas que a gente tem como média pra seguir na hora de fazer um atendimento, tá? Dá pra você fazer a mão livre no papel sem nada, pega a lapiseira, pega o papel e vai criando sobrancelhas. Tenta fazer sempre também uma coisa que é bem importante, uma de um lado e a outra do outro, igual também, isso é bem legal também. Pega imagens e olha e fala assim, dá pra ajustar aqui, dá pra ajustar ali, quais são as diferenças dessa sobrancelha, tá? Então, tem inúmeras formas que dá para vocês treinarem mapeamento, mas vocês precisam treinar, né? Deixa eu ver aqui. A mão na hora de atender depois do treino fica muito melhor. Com certeza. Com certeza, isso é muita verdade. Quando você treina bastante, a hora que você vai atender, minha filha, não tem nem o que falar. Você vai tirar de letra. Isso é muito importante mesmo. Então, gente, eu sempre comento sobre isso. Eu sempre bato nessa mesma tecla. Vocês vão ver muito eu falando sobre treino. Não é à toa que eu estou fazendo essas lives. Treine comigo. Porque eu quero realmente que todo mundo desenvolva. Eu quero que vocês desenvolvam. Então, entenda da importância de treinar, tá? Então, lembrando, vocês podem treinar mapeamento tanto com as medidas, certo? Podem treinar a mão livre, igual a gente fez ali. A gente pode fazer nas imagens, para vocês tirarem essa noção, tá? Eu gosto de treinar, preciso fazer mais. Vamos fazer o seguinte, Aline. Vamos treinar, pelo menos, tenta, tipo assim, colocar como uma meta, um objetivo para você. Treinar 10, 15 minutos por dia. Você não pode acabar o seu dia, não pode deitar na cama, dormir sem ter treinado esses 15 minutinhos. Isso é muito importante. Treine mesmo, porque eu sei que isso ajuda bastante. E eu falo por mim mesma. Eu só me desenvolvi porque eu treinei, porque eu realmente me dediquei. Você não vai ter resultado enquanto você não treinar, não se dedicar, tá? Isso é o básico em tudo na vida. Se você, quando a gente nasce, você não nasce andando, você começa a engatinhar, aí depois você começa a dar os primeiros passos, para daí você começar a andar bonitinho. Então, tudo na vida é isso, é muito treino, tá? Isso assim que eu abri isso. Ai, que legal. Isso mesmo.
Ó, depois me conta, hein? Me conta de verdade, eu fico sempre aguardando. Me conta se deu certo os treinos, continue treinando. Então, gente, é isso, tá? Ó, treinem bastante, façam isso. Peguem imagens, de verdade, faça isso, joga na internet mulheres, imagens de mulheres e comecem a desenvolver. Olhem isso, o quanto que dá a diferença, tá? E daí você começa a criar essa percepção, tem uma mais elevada, tem uma mais baixa, e isso muda completamente, tá bom? Certo, gente? Semana que vem, na segunda-feira, não teremos live nesse horário. Provavelmente vai ser à noite ou na terça-feira, mas eu ainda aviso, porque estarei ministrando o curso, tá bom? Certo? Então, até semana que vem e ainda aviso o dia e horário para vocês. Um beijo e até a próxima.